Eu tenho certeza que você já ouviu que a Trindade é um mistério impossível de se entender. Então, por que ela se tornou uma doutrina tão essencial do cristianismo? Hoje eu vou te mostrar um passo anterior, fundamental e muito importante que muitas pessoas ignoram para entender a Trindade, e essa questão é essencial. Vou falar também sobre algo fascinante sobre a Trindade. Sério, aguarde. Eu sou o Marcos e neste canal eu falo sobre cristianismo de forma objetiva e sem polêmicas desnecessárias. Se você gosta desse tipo de conteúdo ou conhece alguém, eu te convido a compartilhar este canal e este vídeo com essa pessoa. Já vamos começar com a boa e honesta pergunta. Se não dá para entender a Trindade, por que ela foi então desenvolvida, declarada e ainda virou uma doutrina essencial do cristianismo? Pois é, parece contraditório, não? Vamos lá. O cristianismo afirma, assim, a existência de 3 núcleos pessoais na divindade. Para facilitar, deu-se o nome de pessoas. E, na verdade, não teria outro nome que poderia melhor designar isso. Isso não foi uma pura invenção, como veremos um pouco mais adiante. Quando dizemos núcleo pessoal, estamos falando de um centro que tem consciência e vontade própria, o que a teologia designou como pessoa. Tá bom, mas, afinal, o que a Bíblia diz? Será que realmente ela apresenta esses 3 núcleos pessoais como pessoas distintas? Vamos olhar então rapidamente algum desses textos. Eles apresentam uma interação, uma conexão, um relacionamento entre essas 3 pessoas de forma simultânea. Mateus 3, do verso 16 ao 17 diz: Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que viu o Espírito vindo sobre Jesus. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Viu aqui 3 núcleos pessoais? 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. João 14:16 e 17. Eu, Jesus falando, rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, se referindo ao Espírito Santo. João 15:26. Quando, porém, vier o Consolador, e quem está falando isso é o Senhor Jesus, que eu vos enviarei da parte de meu Pai. Percebe aqui uma interação entre as 3 pessoas? Então o que é tudo isso? Essa conexão de forma simultânea entre os 3 núcleos pessoais. A Trindade. Sim, claro. Existem outras ideias para explicar isso e eu abordarei algumas já. Então por que o cristianismo tem isso como tão certo, tão essencial? É pelo fato de que ele entende, o cristianismo, que a Bíblia é a revelação infalível de Deus, ela é única, ela é exclusiva, regra de fé, de prática, de conduta e doutrina. E por isso, tudo o que ela afirma é simplesmente aceito. Se ela revela essas 3 pessoas divinas, então isto é real. Tudo isso simplesmente porque a Bíblia é a preservação da revelação de Deus. E é aqui que chegamos naquele algo fascinante que eu disse no início do vídeo. Apesar de serem um único Deus, com uma única essência, cada uma dessas 3 pessoas da Trindade tem atribuições diferentes. Eles possuem os mesmos atributos, as mesmas qualidades, porém as suas atribuições são diferentes. Por exemplo, não foi o Pai e nem foi o Espírito Santo que se encarnou, veio até nós e morreu numa cruz e ressuscitou. Foi única e exclusivamente o Filho. Se a gente vê as atribuições do Deus Pai, é Ele quem dá o start de tudo. Ele é a origem de tudo. Na criação, por exemplo, é Ele quem planeja tudo. E na salvação, é Ele quem envia o Filho ao mundo. Na relação, então, entre as pessoas da Trindade, é o Pai que é chamado de Pai, porque é dele que o Filho é gerado e é dele que procede o Espírito Santo. Se nós olharmos o Filho
Por exemplo, ele é aquele que faz tudo que o Pai planejou e ordenou acontecer. Ele que coloca em prática o plano do Pai. Estamos falando de Jesus, o Filho eterno. Na criação, ele é o Verbo, ele é a palavra, por meio do qual tudo que foi feito se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Na salvação, é ele quem vem ao mundo, morre numa cruz, ressuscita, tudo isso para nos salvar. E na Trindade, ele é eternamente gerado, mostrando assim que nunca teve um início. O Deus Espírito Santo, então, é aquele que aplica, coloca em prática o plano que o Pai elaborou, que foi feito pelo Filho. Ele é o que atua diretamente em nós. Na criação, é ele quem dá a vida, é ele quem organiza todas as coisas. Na salvação, é ele quem convence o coração dos pecadores, transforma por dentro e mora em nós e nos santifica. E na relação trinitária, ele procede do Pai e também procede do Filho. Simplificando, a salvação, por exemplo, é efetuada, é aplicada pelo Espírito Santo por causa da obra dos méritos feitos por Jesus, que foi elaborado e planejado pelo Pai. Em tudo que Deus faz, o Pai então planeja, o Filho realiza e o Espírito Santo aplica, sempre em plena harmonia. É interessante que isso também fica muito evidente na oração, que é efetuada ao Pai por causa dos méritos de Jesus, é por isso que a oração é feita em nome de Jesus, e tudo isso é feito pelo poder, pela intermediação do Espírito Santo. Cada pessoa da Trindade, então, é composta de uma única essência e, por isso, são um único Deus. Cada pessoa da Trindade tem o mesmo poder, os mesmos atributos, mas atribuições, tarefas diferentes. E pessoal, mesmo com tudo isso, ao longo dos séculos, surgiram sim outras explicações e bem muito cedo, tá? Ideias equivocadas que foram rejeitadas com relação à Trindade. Isso se deu porque esse assunto não é novo, é muito antigo, gente, acredite, de verdade. A igreja sempre refletiu sobre este assunto, praticamente durante toda a sua história. Várias ideias diferentes sobre a Trindade já foram apresentadas, refletidas, discutidas, debatidas e concluídas. Sim, exatamente isso. Uma primeira ideia importantíssima que quero trazer aqui para vocês foi o arianismo, que dizia que Jesus é sim um ser muito poderoso. Ele é muito especial. Ele está acima de todos os homens, de todos os anjos, de toda a criação, inclusive, mas abaixo de Deus. Jesus foi, sim, diziam os arianos, a primeira e mais bela e mais perfeita das criaturas de Deus, mas ainda assim, só criatura. Essa ideia veio de Ário, um presbítero da cidade de Alexandria. Ele era bem habilidoso, muito influente nas suas palavras, um exímio comunicador de Alexandria, inclusive criava muitas canções populares para divulgar o seu entendimento e as suas ideias. E até nós chegou uma frase dele, um slogan. Houve um tempo em que o filho não era. Dizia ele isso como slogan. E tudo isso ajudou muito a disseminar as suas ideias rapidamente. Com tudo isso borbulhando, o imperador Constantino convocou o primeiro e famoso concílio de Niceia, e essa ideia foi debatida e foi condenada. Essa ideia que baseia o entendimento das testemunhas de Jeová hoje, por exemplo. Já uma outra ideia diz que Deus é uma pessoa que se apresenta no decorrer do tempo e dependendo das circunstâncias e da situação, ora como Pai, ora como Filho, ora como o Espírito Santo, mas são uma e a mesma pessoa. Isso é chamado de modalismo ou sabelianismo. Essa ideia também foi apresentada, debatida e rejeitada. Uma outra ideia muito curiosa, que tem ecos também ainda hoje, diz que Jesus foi um homem comum, que foi tão perfeito, foi um homem tão bom, tão exemplar, que no seu batismo, Deus resolveu adotar ele para si como filho. E a partir daí, deu-lhe poderes e ele começou a efetuar milagres e iniciou o seu ministério. Ideia chamada de adocionismo também foi refletida e condenada pela igreja.
Uma última e bem interessante ideia que trago aqui para vocês com relação à Trindade é que nela existe uma espécie de hierarquia. O Pai é o maior de todos e é o primeiro, obviamente, é o que manda, é o que tem mais poder, e abaixo dele vem o Filho e o Espírito Santo é o menor. Essa ideia, chamada de subordinacionismo, também foi apresentada, refletida, debatida e rejeitada. Então, pessoal, não adianta. Absolutamente todas as ideias, você pode ter certeza, com relação à Trindade já foram pensadas por alguém, já foram apresentadas, já foram debatidas, refletidas e foram rejeitadas. Existem outras ideias, tá, pessoal? Mas eu trouxe aqui apenas algumas. Quando a gente fala da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos falando de 3 pessoas diferentes, mas composta de um único ser, de uma única essência, um único Deus. Essas 3 pessoas apresentam um mesmo valor, não são partes de um Deus, nem formas diferentes deste Deus, nem 3 deuses. São um único Deus em 3 pessoas. E cada um deles tem funções específicas nas coisas que Deus faz. É muito importante, pessoal, saber que essas distinções não buscam explicar racionalmente exatamente tudo isso. A preocupação única e exclusiva dessas definições foi apresentar e afirmar tudo o que a Bíblia diz. Se não cabe no entendimento humano, a culpa, a limitação é da mente humana e a opção a isso não é rejeitar alguma afirmação bíblica. A Bíblia afirma claramente que existe um único Deus e claramente apresenta 3 núcleos pessoais compondo um único ser. Mas talvez tudo isso ainda pareça muito complexo para você e tudo bem, realmente é complexo. A Trindade não é um quebra-cabeça para ser resolvido, mas um mistério revelado a ser crido. Mas será que crer em algo assim tão misterioso não é o mesmo que fechar os olhos para a razão? Isso não é fugir muito do que é natural? Eu deixei aqui um vídeo onde eu falo sobre essa ideia racionalista de que tudo precisa ser explicado apenas pelo que é natural e visível, e aqui um outro vídeo onde eu explico como a fé cristã encara o mistério de Deus.